coisa. Mas será que ele consegue fazer uma de vela? Tô precisando de ajuda aqui, bora? Bora. Ai, que dó da velhinha. Esse aqui é o segredo. Olha. Nossa, é muito satisfatório. E esse detalhe aqui você vai ver só no final. Enquanto a Gil espera a parafina endurecer, deixa eu contar pra vocês que o fogo é oco. Olha só na peneira. A luz só acontece nas bordas do fogo, onde os gases se encontram com o oxigênio do ar. Dentro não tem nada. Vamos lá? Essa é a nossa comemoração aos 20 anos do YouTube. Bora construir os próximos 20? Parabéns pra você nessa data querida. Você também sente que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Ela foi abrir um champanhe no avião e isso aconteceu. Isso acontece porque a pressão no avião não é a mesma que aqui no chão. Por isso, as coisas que estavam fechadas antes da decolagem ficam com uma diferença grande de pressão que faz elas estourarem. Ela colocou um ovo na torneira e ele ficou flutuando parado. Como que isso funciona? Esse cara resolveu testar. E realmente, o ovo ficou parado flutuando até ele desligar a torneira. Só dá pra ver essa ilusão uma vez, porque parece que ela tá deslizando pra frente. Mas assim que o vídeo recomeçar, você vai magicamente enxergar o que realmente tá acontecendo. Que absurdo! Os pais desse bebê largaram ele sozinho dormindo na neve. Na real, isso é super normal nos países escandinavos. No inverno, eles colocam os bebês e até recém-nascidos pra dormir do lado de fora de casa, mesmo quando tá nevando, porque eles acham que o ar frio faz eles ficarem mais saudáveis. Esse cara deixou um pincel muito tempo em química e ele saiu transparente. O que ele usou foi thinner, que é tão forte que dependendo do pincel e do tempo que você deixar, pode realmente descolorir as cerdas. Mas não desse jeito, porque esse vídeo é fake. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa, ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais e ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisava
precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso, ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de $100, ele voltou a andar. Esse professor queria entregar as notas de um jeito divertido. Então, colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo. Durante a aula, o sinal tocou e esse professor saiu correndo. Ninguém entendeu nada, até que eles viram que os outros professores estavam correndo também. Eles estavam bravos porque os alunos saíam correndo pra ir embora no momento em que o sinal tocava e se vingaram do melhor jeito possível. Nesse lugar, você precisa se sacrificar pelo Wi-Fi. O nome da rede é Boa Sorte. Aí você precisa puxar o papelzinho com a senha. E puxar, e puxar, e puxar, e puxar. E ter muita paciência pra escrever a senha. Inventaram uma cadeira contra a babaca. Ele tava cansado do seu amigo chutar a cadeira o tempo inteiro, então criou esse treco, que percebe o pé dele e resolve o problema. Mas aí começaram a dar tapa na orelha dele. E aí ele criou isso. Moço, você tá bem? Você quer um abraço? Só 1% das pessoas passa nesse teste de memória. Em 10 segundos, um desses objetos vai sumir. E você precisa ter a memória boa o suficiente pra saber qual foi. Pode parecer fácil, mas precisa de muito mais atenção do que você imagina. Agora, presta atenção nessa bandeja e comenta qual dos 6 objetos não tá mais aqui. Você tem a mente poluída? Vamos testar. Diga a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu mostrar essas palavras. Primeiro, seco, obviamente. Muito fácil. Tu. Corra. Não tinha outra opção, né? Próximo. Foca, o bichinho tão fofinho. Mais um. Tênis, muito importante pra não machucar o pé. Isso, lorota. E por fim, pingo de chuva. Isso não é uma estrada normal, porque quando você olha pela janela do carro, os desenhos do muro se juntam e viram uma animação. E dá pra praticamente assistir um filme no meio da estrada. Essa cadeira parece impossível de sentar. Várias pessoas tentam aprender a usar, mas não conseguem. Até se pendurando, mas no fim acabam caindo. No começo parece uma pegadinha, mas tem um motivo pra elas serem assim. Alguns restaurantes lotam muito e formam filas enormes. Então pensaram nessa cadeira, que é desconfortável de propósito, pra você não conseguir sentar e ir embora assim que terminar de comer. Pessoas geniais que venceram o sistema. Esse estudante tinha direito a uma página pra levar com ele na prova, pra poder consultar e tudo mais. Então o que ele fez foi, ele pegou uma página só, mas escreveu como se fossem duas. Uma parte em caneta azul e outra em caneta vermelha. A pessoa então levou um óculos 3D pra aula. Quando ele olhava pelo lado vermelho, ele via tudo que estava escrito em azul. Quando ele olhava só pro lado azul, ele via tudo que estava escrito em vermelho. Então ele tinha duas páginas em uma só. Um casal que tinha alugado um apartamento não podia pintar suas paredes, o dono do apartamento não deixava. Então eles pegaram várias amostras de tinta e cobriram as paredes do apartamento com isso. Porque isso não é pintar. Eles poderiam ter só usado um papel de parede, né? Mas enfim. Um professor não deixava que os seus alunos comessem na aula. Então o estudante encheu a parte vazia do seu hidratante labial com queijo, para que ele pudesse levar pra sala e comer sem ninguém perceber. Esse professor na prova perguntou quem era dono da Groenlândia. E a dica era, não é a Groenlândia. E foi exatamente isso que o aluno escreveu. E ele acertou a questão. A mãe desse menino disse que ele não podia levar comida pra sala, nem o tablet pra cozinha. Então ele ficou no... Essa mulher deixou um assento vazio reservado para o seu filho que tinha morrido, só que quando ela descobre quem sentou nele, ela fica chocada. O filho dessa mulher, que se chamava Becky, morreu num acidente de carro antes dela conseguir se casar. Ela ficou muito triste, mas não queria que o filho dela perdesse esse dia especial para ela. Então ela fez uma homenagem. Então ela deixou um assento vazio com uma plaquinha de que era para ele no casamento dela. Só que no meio da cerimônia, ela percebeu que tinha um homem sentado nessa cadeira, um homem que ela não conhecia. Ela então achou muito estranho e começou a falar com esse completo estranho que estava sentado no lugar que ela tinha reservado para o filho dela que morreu. Ela simplesmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi nesse momento que o noivo dela subiu no palco e explicou que foi ele mesmo que chamou o homem. E que o nome desse homem era Jacob. E que o Jacob, na verdade, tinha sido uma pessoa que foi salva pelo filho da Becky. Isso porque o filho da Becky era doador de órgãos. E doou todos os seus órgãos antes de morrer, salvando muitas vidas, incluindo a do Jacob. O Jacob, na verdade, tinha o coração batendo do filho da Becky. E a Becky pôde, inclusive, ouvir os batimentos cardíacos do seu filho mais uma vez. E todo mundo chorou.